Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. Eu me chamo Tamires e esse é o meu primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou explicar como eu estou fazendo para publicar o meu primeiro livro. Sim, eu vou fazer uma publicação independente. Então, se você se interessa nesse assunto, fica por aqui, já deixa seu like, comenta aqui se você tiver alguma dúvida e assim que possível eu vou responder nos comentários, tá bom? Eu tenho esse canal sobre vários assuntos, como fazer coisas em casa. Eu gosto muito de mexer com artesanato, deixar a casa sempre também bem arrumada. Sou mãe de 3 filhos. Atualmente não estou trabalhando, eu parei de trabalhar depois da minha terceira filha. Os meus filhos são bem pequenininhos. E eu sempre fui muito interessada em leitura com os meus filhos, tanto eu quanto meu marido. A gente lê muito para os nossos filhos, é um hábito aqui de casa. Assim como muitas famílias têm esse hábito, é um hábito muito positivo e poderoso para a saúde mental das crianças, para a infância das crianças. Isso vai repercutir lá na vida adulta delas, na criatividade, na memória. Enfim, são muitos benefícios que eu quero falar um pouquinho mais pra frente do vídeo. Por eu já ter esse hábito, eu sempre tive essa vontade, mas eu nunca pensei no que escrever. E aí, teve um dia que eu tava fazendo o meu filho do meio dormir, e ele é muito pegado comigo, ele gosta de dormir coladinho comigo. Eu deitei com ele na cama dele, e tava quase pegando no sono, né? A mãe tava fazendo a criança dormir e a mãe já tava quase lá. E naquele dia, naquela noite, na verdade, me veio uma ideia, como se fosse um download, assim, pá! Veio assim na minha cabeça. Eu não estava pensando sobre isso no momento, de verdade. E do nada me veio uma ideia. Você vai escrever um livro sobre xadrez. Juro, foi assim. Um livro sobre xadrez. E olha que eu nem sou uma jogadora tão boa de xadrez, tá? Eu me sinto uma jogadora muito impulsiva. Meu marido mesmo fala que eu ajo sem pensar. E muito é porque eu não pratiquei na minha infância xadrez, né? E eu lido assim também na minha vida. Muitas vezes as minhas escolhas são sem pensar. E aí eu levantei, depois de deixar meu filho dormir, levantei, fui pra sala, fui conversar com meu marido. Eu falei, olha, eu vou escrever um livro infantil. Aí ele olhou pra mim assim, tá bom, né? Ele apoiou ali no momento. E aí eu fiquei pensando, falei, mas eu vou falar o que sobre xadrez? Eu não quero ensinar xadrez. Até que eu lembrei de um livro que eu tinha quando eu devia ter uns 10, 12 anos de idade, que era um livro interativo, que você ia nas páginas quando você queria mudar a história, você escolhia a página que você queria ir, ou se você queria voltar, você podia voltar na página. E eu falei, eu vou casar essas duas ideias, porque como o xadrez é um jogo, eu posso usar essa interatividade dentro do jogo. Daí eu faço a criança pensar que se ela for muito rápida, ela pode perder o jogo pela impulsividade. Se ela for muito calma, ela pode empatar o jogo e não ganhar. Ninguém ganha, ninguém perde. Mas se ela souber agir com sabedoria, ela vai poder ganhar o jogo, porque ela vai pensar, ela vai raciocinar, ela vai desenvolver a lógica do jogo. E eu falei, é isso. É um livro para crianças, claro, acima de 4, 5 anos, que consegue entender a lógica, mas não tem nenhum problema ler para crianças de 1, 2, 3 anos. Assim como eu tenho filhos hoje, né? Meu menino tem quase 3 anos e a minha mais nova tem 8 meses. Ainda é uma bebê. E com certeza eu vou ler para eles. Mas a minha filha mais velha, que é de 4 anos, ela vai fazer 5 esse ano. Com certeza ela vai começar a entender melhor, até porque eu já brinco de xadrez com ela. Ela não joga xadrez, mas ela já sabe a posição das peças, ela já sabe como que é ali o desenho do tabuleiro. Naquele dia mesmo, assim, eu já quis sentar no computador, abri o Canva, abri o ChatGPT e expliquei a minha ideia pra quê? Pra criar um mapa da interatividade, porque assim seria mais fácil para poder criar a história, né? Então foi isso que eu fiz. Comecei, fui pesquisar sobre publicação independente, se valia a pena falar com a editora. E eu já adianto uma coisa pra vocês, não vale a pena. As editoras, elas pagam de 2 a 5% pro escritor. Então, é uma coisa que assim, você não vai ganhar dinheiro, você vai ter o prestígio de ter o seu livro. Porém, vale a pena financeiramente? Não vale. E aí eu falei, bom, já que eu não estou trabalhando, eu posso comprar essa ideia de publicação e fazer um negócio acontecer. E é isso que eu tô fazendo. Então, por isso, é necessário a divulgação do seu livro. E, gente, a gente tá na melhor época para isso. TikTok,
Instagram, você consegue ter essa abrangência, né? Aqui no YouTube, inclusive, é possível, se você quiser mandar para casa de influenciadores, você consegue ter uma variedade, né, de divulgação. E aí que casou a ideia do xadrez com a leitura, né? Então, a minha ideia, o que eu espero com isso? Eu espero que as crianças consigam enxergar no xadrez uma forma também de brincar e se interessem pelo jogo. É muito importante que as crianças aprendam xadrez na infância, porque o xadrez ele vai ensinar lógica, paciência, raciocínio. Ele vai ensinar a criança a pensar antes de agir, a criar a lógica do jogo e o que vai acontecer se eu for para tal caminho e para qual caminho. Isso já vai amadurecendo ela para as decisões da própria vida. Bem como a leitura em voz alta. A leitura em voz alta da parte dos pais para as crianças é muito, muito importante. A criança, quando ela escuta as historinhas dos livros, e ainda mais se você tiver o hábito de fazer isso todo dia, e se não der todo dia, tudo bem também, mas se tiver um certo hábito semanal, a criança ela vai entender, vai ter vocabulário novo, então isso é muito importante. Tem um livro que a gente tem aqui em casa, que é do Sr. Boaventura, quem escreveu foi o Tolkien. Bem no comecinho, ele fala que ele vai comprar um automóvel. E eu lembro que minha filha perguntou, mamãe, mas o que é automóvel? Eu falei, automóvel é um carro. Então agora, quando a gente vê na rua e eu falo alguma coisa, ela fala, mas carro também é automóvel. Então a criança ela vai ganhando vocabulário de verdade, porque eles são mais esponjinhas, eles conseguem captar e sugar tudo que está em volta deles. Então tudo que você for ler para eles vai trazer um grande benefício para a memória deles, isso vai repercutir para a vida adulta. A leitura em voz alta também ajuda a criança a memorizar melhor. Então, tudo que você puder ler, todos os livros que você puder ler e depois repetir a leitura nos dias seguintes, isso também estimula a memorização. Eu não sei na casa de vocês, as minhas crianças, os 2 mais velhos, são assim, eu leio um livro e aí depois eles querem fingir que eles estão lendo. Então eles pegam o livro e aí eles vão passando as páginas e vão vendo a ilustração e eles vão lembrando aquilo que eu li e eles falam exatamente a frase que eu falei, mas eles não sabem ler. Mas eles conseguiram memorizar aquilo que eu falei, que eu já tinha lido várias vezes. Tem um livro, inclusive, que a aluna memorizou ele inteiro, que é aquele A Casa Sonolenta. Eu tenho até um vídeo dele no meu Instagram, porque de tanto que eu li, ela já sabia ler certinho. Então, se a gente conseguir estimular os nossos filhos ao hábito da leitura, vai ser muito importante. Porque, veja, o país, o Brasil, que a gente tá aqui, é um país que tem uma taxa baixíssima de leitura. As pessoas não leem livros. Aqui, na cidade que eu moro, que é na cidade da Grande São Paulo, tem pouquíssimas livrarias. Para encontrar uma livraria hoje, é um shopping ou outro. E olha que eu tô falando que eu moro perto de São Paulo. Para ir para São Paulo, eu ainda tenho que pensar em qual shopping que tem livraria. É muito triste pensar que a gente tá numa era de tão fácil acesso à leitura, porém, não é tão fácil achar livro. É muito melhor você comprar pela internet e vai chegar na porta da sua casa, né? Isso também, claro, acaba desbancando as livrarias, né? Faz sentido. Mas eu digo assim, não existe esse hábito da leitura. As pessoas não leem, ainda mais nessa era do scroll, a leitura acaba ficando no segundo plano. Então, quanto mais vocês puderem estimular os filhos à leitura, e eu não tô demonizando telas, tá, gente? Veja, meus filhos assistem TV, meus filhos assistem desenho, tem tempo pra tudo. Por isso que também pra leitura tem que ter tempo. E enquanto nós formos, né, pais e mães responsáveis por eles, a gente tem que se colocar nesse lugar de eu preciso ler e eu preciso ler agora. É nessa fase que eles são pequenos. Depois que eles crescerem, eles vão andar com as próprias pernas. Mas é a gente que tem que estimular agora nesse começo. Então eu também estimulo a fazer essa leitura em voz alta. Amanhã eu tenho uma reunião com a diagramadora, vai ser a minha primeira reunião oficial com ela, porque até então eu já tinha me encontrado com ela, dei uma cópia do meu livro, ela ficou de orçar quanto que ia ser o trabalho dela, e aí a gente fechou depois tudo via WhatsApp, e amanhã oficialmente a gente vai conversar sobre o trabalho da gráfica. Bom, como que tá sendo a linha do tempo aqui? Eu vou explicar pra vocês. Primeiro eu decidi que eu escrevi um livro, sentei a bunda na cadeira e escrevi o livro, e aí não vou falar que o livro já tá finalizado, porque cada vez que eu abro lá o arquivo eu quero mudar alguma coisa. Mas enfim, escrevi o livro e eu pensei na minha cabeça, primeiro vou falar com a ilustradora.
entrei num site que se chama Workana. Lá você encontra freelancers de design. E lá eu até pedi ajuda do ChatGPT para ele escrever para mim um anúncio pedindo um ilustrador ou uma ilustradora para me ajudar com esse projeto do meu livro. E aí ele elencou lá quais eram as atribuições, o que eu ia precisar até para falar, né, com o profissional. E na hora que eu anunciei, choveu de pessoas querendo trabalhar no meu projeto, assim, muita gente. E deu muita dó, porque eu queria trabalhar com todo mundo. Muita gente falava, nossa, eu adorei seu projeto, eu vou adorar, eu acho que tem tudo a ver com esse seu trabalho, não sei o quê. Então, foi um filtro que eu tive que fazer. Em 2 dias, eu já tinha escolhido a profissional. Eu acho que eu tive 50 pessoas querendo fazer o meu projeto, mas, enfim, tive que escolher. Escolhi a Pierla, é o nome dela, da minha ilustradora. E a gente combinou que ela ia, num primeiro momento, fazer o desenho dos 2 personagens principais e o desenho do ambiente e também uma ilustração completa. Fechei um valor com ela. Ela tinha mais ou menos um prazo de 20 dias úteis. E ela me mandava mensagem, mostrava como que tava ficando, eu dava detalhes. Eu achei ela extremamente profissional, né? Porque ela me mandou um briefing para que eu, completíssimo, para que eu respondesse detalhadamente como eu queria a ilustração, a temperatura das cores, como eu queria o ambiente, como eu queria o desenho, assim, o máximo de detalhes possíveis. E eu coloquei tudo lá, tudo, assim, coloquei referência, coloquei vídeo, coloquei foto, coloquei link de revista que eu queria me inspirar. Então, assim, ela deu essa abertura para que eu pudesse colocar todas as minhas ideias, né? Porque, veja, você tem que pensar assim, é um livro infantil. Se é um livro infantil, ele tem que ter ilustração, né? Então, como que vai ser essa ilustração? Como é que ela vai casar com o tema? Né? Isso é uma coisa que você precisa pensar, já que você não vai ter uma editora por trás, você que é o chefe da parada. Então eu fui trazendo isso pra ela e ela, desenhou, ficou melhor do que na minha imaginação, sério. Eu falei isso pra ela, falei pra ela, tá excelente. Gostei muito. Se ela me autorizar, eu vou divulgar, acho que vai, né? Autorizar, eu vou divulgar aqui na descrição do vídeo o contato da empresa dela, porque realmente, e eu não tô cobrando nada por isso, viu, gente? É indicação pura, porque eu realmente fiquei muito satisfeita. Então, esse foi o primeiro momento. Daí depois me encontrei a primeira vez com a diagramadora, que é uma parente minha, ela é a esposa do meu primo. E ela já trabalhou para editoras, ela trabalha com edição de livros e tal. E ela contratei ela como free mesmo. E o nome dela é Ariane. Perguntei pra ela se ela poderia me ajudar, se cabia, né, assim, esse trabalho de diagramação, porque, veja, eu não sabia exatamente o que ela teria que fazer. Agora eu entendi, então eu vou explicar pra vocês. A diagramadora, ela vai entender a fluidez do texto, a fonte do texto, ela vai trabalhar as páginas para que o livro ele fique confortável de ler. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante. Eu dei uma cópia do livro, e ela leu, oficialmente a página deve estar com umas 72 páginas no livro. E eu ainda quero diminuir, porque, veja, quanto mais páginas você tiver no seu livro, mais caro vai ficar. Não só para ilustração, quanto mais para diagramação, quanto mais para gráfica. Quanto mais páginas, mais caro para tudo. Então, eu quero ver se eu consigo dar uma diminuída na história. Não na história, mas eu, pelo menos em algumas frases que não ficar tão inchado, né? Talvez eu consiga traduzir melhor o texto diminuindo. Dá uma diminuída em algumas páginas aí, talvez eu dei uma inchada, dei uma empolgada ali. Beleza, eu vou diminuir. Aí, o que a Ariane me falou? Essa diagramadora. Ela falou, tá, a primeira coisa a gente tem que falar com a gráfica. Por quê? Você tem que decidir qual gráfica você vai querer pra entender qual vai ser o papel, qual que vai ser a capa, saber o orçamento pra saber quantas tiragens você vai ter. Tudo isso você tem que fechar para depois a gente diagramar. Então eu vou, isso com o livro em branco, tá? Sem ilustração. Eu vou colocar os textos no lugar correto. Vamos supor, tem páginas que chamam spreads, que é quando a página é dupla da ilustração e do texto também, né, claro.
Então, eu vou fazer essa separação de quais vão ser duplas, quais vão ser folhas únicas. Na folha que eu tiver a bifurcação do caminho, né? Vá para a página tal, volte para a página tal. Hoje, ela tá em uma página só. Talvez eu diminua. Não sei, vamos decidir. Depois que esse arquivo estiver pronto, eu mando de volta para Pierla. Ela já tem a base do meu desenho pronto e aí ela vai terminar e vai fazer a ilustração do meu desenho. Hoje ela já tem os meus personagens com várias caricaturas, né, de emoção. Então, os meus 2 personagens, ele já tem a cara de feliz, triste, zangado, curioso, e a menina também. Então, tendo isso pronto, depois fica mais fácil de montar a estrutura. Quando a Pirela terminar, a gente vai revisar. Eu vou mandar meu livro para diagramadora, a gente vai revisar todo o texto, ver se tá tudo certo. Nesse momento a gente cadastra o livro na Câmara Brasileira de Livros, que você paga um valor para registrar o seu livro, você fica com código de barras. E depois do código de barras, de você ter registrado o seu livro, que é muito importante que você registre, o livro está pronto para ser impresso. Então, a capa, inclusive, que vai me ajudar é a minha diagramadora. Por isso, a gráfica é importante para você chegar lá, fazer as tiragens, né? 100, 200, 300, 1000 cópias. E aí é você que vai fazer o trabalho de divulgação. Então, gente, usar os seus meios, né? Para divulgar, né? De acordo com o meio que você tá. Eu já vi muito vídeo aqui no YouTube sobre isso e tô preparada, tô feliz, acho que vai dar bom. Eu vou deixar agora aqui no final desse vídeo a minha reunião com a Ari, né, que vai ser amanhã, então o vídeo de hoje é uma continuação com o vídeo de amanhã. Peço para que vocês acompanhem a minha jornada lá no Instagram. Eu tenho meu Instagram pessoal, que é meu nome, Tamiris Canin. E eu fiz um Instagram pro meu livro. O meu Instagram é @ojogodaescolhas, que é o nome do meu livro. Escreve só isso, o jogo das escolhas. Vai aparecer lá um símbolozinho de xadrez. E lá tem um link para entrar no WhatsApp. Nesse link do WhatsApp, você pode ter promoções, você vai ter a pré-venda do livro, você vai ter informações, você vai me ajudar a escolher as ilustrações. Eu tô falando lá com o pessoal e vou trazendo notícias novas, tá? Então não deixa de entrar no meu grupo, tá bom? Me seguir nas redes. Se você comprar o meu livro futuramente, me marca que eu vou adorar ver, tá bom, gente? E é isso. Então, acompanha aí que a gente vai pra próxima fase, que é a reunião. Gente, voltei no dia seguinte do vídeo que eu falei com vocês, que foi ontem. Hoje é sábado, tô aqui com a Ariane. Oi, gente, tudo bem? Ela é a diagramadora, tá me ajudando com tudo, com a capa, com as gráficas, com toda a diagramação. Então, eu tô muito contente, porque se não fosse ela, metade do livro não ia sair, né? Eu não entendo disso, eu não sou da área, então ela que é da área vai me ajudar. O que a gente decidiu hoje? A gente vai ter 2 caminhos. A gente vai ter o livro físico, que a gente vai imprimir numa gráfica, e também teremos a ajuda da Amazon. E aí quem que vai explicar é a Ari, porque eu não sei explicar direito. A Ari explica pra gente essa parte da Amazon, como que funciona. Sim. A Amazon, ela disponibilizou uma plataforma, né, para a gente poder, principalmente os escritores independentes, poderem trabalhar dessa forma, né, sem editora, sem nada. Então, a Amazon já faz basicamente a grande maioria do trabalho. Então, a gente vai disponibilizar o PDF do livro na Amazon. E aí, com essa plataforma, a pessoa vai ter a possibilidade tanto de comprar o livro digital. Então, a Amazon também vai ajudar nessa parte tanto de divulgação, né, a distribuição aí dessa parte digital, do livro digital. E também a gente tem a opção, caso a pessoa queira a parte impressa do livro, você compra o livro e a pessoa está, por exemplo, em outro estado, a Amazon vai ficar responsável por imprimir esse livro e mandar para a pessoa. Então, a gente vai ter aí uma diminuição de custo e a Tamiris não vai precisar ter um quarto, um lugar para guardar muitos livros, né? Então, essa é a vantagem da Amazon. Então, a gente vai ter aí essas 2 formas de trabalhar
E a vantagem é que qualquer pessoa pode comprar, então ela vai poder vender para o Brasil todo, o mundo todo. Eu vejo isso com muitas vantagens, porque eu posso divulgar o meu livro, eu não fico amarrada a uma editora, então eu não posso, eu não vou poder fazer esse trabalho, então eu posso divulgar, como eu criei a conta do Instagram, a conta do TikTok, eu vou divulgar meu livro, isso é muito bacana. E o peso da entrega, né, acaba não ficando muito comigo, porque, enfim, gente, sou mãe, com 3 filhos pequenos, é corrido, então não é que eu não vou entregar, não vou enviar, mas fica muito mais fácil. Se a pessoa que quiser comprar pela Amazon, ela vai conseguir, né? Claro que o lucro é menor, a gente ainda não sabe quanto que é, então depois que a gente enviar, vamos ver como que vai ser, e aí depois eu abro os números e a gente vê tudo para ver quanto é que vale a pena, e se for, às vezes, a sua realidade, se você quiser ficar só na publicação, com as gráficas, também funciona. Na minha realidade, eu acho que esses 2 caminhos vai dar certo. É isso, né, Eris? Então tá, gente, é isso. Até o próximo vídeo, que eu vou falar mais sobre o Diário da Escritora, vou trazer mais informações sobre a publicação independente. Não esquece de se inscrever, curte o nosso vídeo e comente se tiver alguma dúvida, tá bom? Um beijo, tchau! Tchau!